João, Oi. que pai nunca encarou uma birra, hein, meu filho? Rapaz. A minha mãe fala o seguinte pra mim, fala, Lucas, você era insuportável. A minha também falava Você isso. se jogava no chão e você não levantava de jeito nenhum. Minha mãe teve um episódio uma vez que ela tava no supermercado, que eu queria um cereal, caixa colorida, né? Aquelas coisas bonitas, o menino quer, a mãe fala não. Eu caí no chão e ela pegou no meu braço pra levantar. Eu devia ter uns 4, 5 anos. E ela falava que eu gritava assim, assassina! Assassina! Ela está me matando! Aí minha mãe falou, gente, eu vou deixar você aqui. Birras e frustrações. É o tema de hoje. Como lidar com essas crianças, com essas birras e frustrações? Nossa guardiã das crianças está aqui para bater um papo com a gente sempre às quintas. Cecília Antipoff, bem-vinda. Bom dia, Cecília. Bom dia, Lucas. Bom dia, João. Bom dia. Bora falar aí, né, desse desafio real de mães e pais com os filhotes. Cecília, eu acho que para a gente começar o assunto, é bom a gente entender a cabeça das crianças. Por que a criança faz birra? Tá, e aí eu vou jogar uma provocação para você, Ai, tá, opa! João? Aí, será que só as crianças fazem birra? Ah, não. A gente faz também. A gente faz também, né? E qual que é o entendimento, assim, equivocado? Crianças pequenas fazem birra. E, na verdade, né, criança faz birra, adulto também faz, mas vamos alinhar o que a gente está chamando de birra, o que o mundo adulto, o senso comum, chama de birra, né? O que vocês estão chamando de birra? Me conta. Por exemplo, uma situação que acontece até hoje lá em casa, né? Eu tenho 2 crianças, né? É sempre bom a gente falar, uma de 2 anos, uma de 4 anos. E as birras são diferentes, né? Por exemplo, a minha filha mais nova é aquelas de deitar no chão e, você não deixa pegar uma coisa que não pode, vai quebrar e tudo, aí você fala que a pessoa não pode. É mais a frustração de negar, né? A gente nega alguma coisa pra ela, ela deita no chão, eu quero e tudo, dessa forma. O meu filho mais velho também, nessa questão de negação, mas ele já é uma coisa mais diferente, já vai pro quarto, já quer sentar no lugar, ficar abaixadinho ali, ficando mais sério. São as duas, vou trazer 2 exemplos diferentes em relação à idade também. Tá. Então, é isso. O que a gente chama de birra são os comportamentos que as crianças apresentam diante de uma frustração. O Lucas, né? Exato. Dizendo ali que não pôde comprar a caixa de cereal. Eu era birrento. Faz a clássica birra do supermercado, né? Para sensibilizar, para deixar a mãe constrangida diante do olhar do outro. Na sua casa tem o se jogar no chão, tem o se recolher. Eu gosto primeiro de explicar, né, de trazer essa perspectiva da criança. Uma criança, né, com 2, 3, 4 anos, a forma que ela tem de comunicar, mamãe, papai, eu tô cansada, eu tô com sono, eu tô com ciúme desse irmãozinho que nasceu, agora eu tenho que dividir a vida com ele, toda hora que eu quero o seu colo, você tá com ele, amamentando. A criança pequena não tem para nos entregar de bandeja a raiva elaborada, o ciúme elaborado. Aliás, vou abrir parênteses para o mundo adulto. Nem nós adultos temos, né? A gente às vezes exige da criança algo que no nosso casamento a gente não consegue entregar. E eu acho também que é interessante a gente tentar, eu acho que é muito aquela questão de expectativa, porque você tenta imprimir naquela criança ou espelhar naquela criança sentimentos que às vezes nem você conhece ou sabe lidar. E são crianças que estão descobrindo o sentimento de ciúme, o sentimento de raiva, não sabem qual é aquela sensação. Sabe? Eu acho que a principal questão que eu vejo com muitos pais é a questão do não. Né? Crianças que não sabem o que significa não entendem a palavra não. E primeiro gesto da criança, a primeira reação é justamente surtar. Um dos pontos é esse, assim, é desconhecido para a criança esse universo das emoções, né? Então, como é que ela vai nos entregar as emoções dela de raiva, de frustração, de ciúme, de medo de perder o amor? Ela vai mostrar com as ferramentas que ela tem, que são comportamentais. Ela ainda não tem um repertório de comunicação para falar, mamãe, eu estou super angustiado porque você ficou o dia inteiro fora de casa, agora você chegou e está dividindo a atenção com meu irmão, eu queria você só para mim, eu estou cansada, eu estou gripadinha aqui, incomodada, eu queria o seu colo. Ela vai entregar isso como? Ela vai chorar, ela vai se jogar no chão, ela vai pegar o controle, vai jogar no chão e vai quebrar. Ela vai usar de comportamentos, tá? E aí eu escuto muito dos adultos, Cecília, porque o meu filho, ele manipula. Quando ele quer uma coisa, ele tem tal comportamento. E para mim, assim, é muito clássico. Criança não manipula.
Criança comunica. Não, Cecília, mas quando ele quer uma coisa, ele faz na frente de todo mundo para eu ficar constrangida. Quando ele quer uma coisa, ele fica bonzinho. Isso não é manipulação, isso é comunicação. Essa criança está entendendo que quando ela faz isso, ela se comunica com você. Você olha para ela, você se volta para ela. Quem são os adultos da relação? Sou eu, a mãe, você, João, que é o pai, você, Lucas, que é o pai. A gente tem que ajudar a criança no processo de autorregulação. Filho, eu entendi, você ficou com raiva porque você queria esse cereal que está aqui no supermercado. Eu vou jogar no ventilador, eu não vou colocar debaixo do tapete e ficar constrangida. Sim. Eu vou falar até alto, entendi, vem cá. Lucas, pequenininho, eu vou abaixar, vou olhar nos seus olhos. É ruim quando a gente quer uma coisa e não tem, né, filho? Eu te entendo. Eu também queria comprar um monte de coisa aqui que eu não posso comprar, que eu não vou comprar. Você pode sentir essa raiva aí. Mas isso que você está fazendo, olha só, tá todo mundo olhando, tá chato, tá ruim. Vamos combinar que você vai me ajudar a escolher a maçã e o pêssego e o melão e as frutas? Você que vai me ajudar a escolher, eu vou dar nome para a emoção. Tá com raiva, tá triste. Eu vou validar, pode sentir, porque é chato mesmo. Eu vou acolher o sentimento, a emoção e eu vou redirecionar para outra coisa. Acho que esse é o mais importante. Eu não sou boba nada, eu quero redirecionar porque eu não quero que ele fique mergulhado ali naquela angústia, porque né? eu acho que a questão primeiro, pais preocupados com o externo, assim, como estou sendo visto nesse momento, como estou sendo vista nesse momento, porque diante de uma birra, um pai sempre se sente insuficiente, incapaz, não consigo criar meu filho, você está me fazendo passar vergonha. Eu acho que essa não pode ser a mensagem. E eu acho que o primeiro reflexo, e aí falo eu, como pai já fiz isso, é porque você tenta alcançar o tom da criança. É aquela questão, ela tá gritando, eu vou gritar mais alto. Então aí você tenta, aí é uma birra de um pai tentando lidar com a birra de um filho. E o caminho não é esse, né? Você quer falar, João? Deixa eu trazer um comentário que é interessante, que o nosso ouvinte falou exatamente o que você falou. Então eu acredito que ele está fazendo certo. Ele, tem um filho de 3 anos e sempre que ele faz birra, eu paro, olho nos olhos dele e pergunto o que está acontecendo. Pronto, conseguiu minha atenção e a gente resolve junto. Então, eu acredito que ele está fazendo certo, né, Cecília? Que é essa questão de parar, dar uma atenção ao filho, que é o que eles querem, né? Normalmente é essa atenção. E aí eu já te pergunto, e quando isso não dá certo? Porque às vezes a gente faz isso e conversa, fala, filho, eu te entendo, eu sei que você está frustrado, vem cá e tudo, e o filho não vem. E aí fica um tempo grande. Dá tempo a ele para entender essa coisa? Tá. Birra a gente não ignora, tá? O choro, o grito, esses comportamentos da criança, apesar de muitas pessoas falarem ignora que ela vai ficar sem graça, esses comportamentos são pedidos. Papai, mamãe, eu preciso de ajuda no meu processo de autorregulação. Tem a questão do cérebro da criança que não está formado, né? Isso é importante trazer. A região do cérebro pré-frontal, que é a responsável pelo discernimento, pensar antes de agir, ela só vai ficar pronta depois dos 20 anos de idade. Na criança pequenininha, o que está à frente é o cérebro primitivo, é aquele que eu senti algo, é sobrevivência. É reativo, né? É reativo. Então, do que a criança precisa? E aí, fazendo um link com a sua pergunta, João, qual que é a expectativa do adulto? Quando é que o meu filho vai parar de fazer birra, de chorar? E essa pergunta está errada, a gente está olhando para o lugar errado. A pergunta correta é, quando acontecer, porque vai acontecer todo dia, eu falo, tem criança em casa, vai ter choro todo dia, vai ter algum embate todo dia, vai ter conflito todo dia. Lá em casa eu tenho a Mel de 8 e Ian de 4. Todos os dias da nossa vida tem desafio, tem choro, tem conflito. Se eu escutasse de você assim, João, Cecília, eu tenho meu filho de 4 e minha filha de 2, e tá tudo tranquilo, tem uma semana, eu ia te perguntar assim, em qual casa de vó eles estão passando a semana? Né? Foram para a fazenda, porque não é esperado. O esperado é todo dia vai ter. Agora, o que a criança precisa? De conexão. O adulto, quando ele sai, deixa a criança chorando sozinha, fazendo a birra sozinha, ele está desamparando a criança no momento em que ela precisa. Cecília, quando não funciona, a gente vai fazer esse movimento de filho, te entendi. Você ficou com raiva, vou dar um exemplo real. Lá em casa, tá? O Ian queria assistir um tempo X ali no episódio que ele gosta, maior do que o nosso combinado. Eu falei, filho, eu te entendi. Você queria assistir mais porque é muito legal, você adora, mas já deu o nosso tempo. Você vai desligar sozinho ou mamãe desliga? No final das contas, eu desliguei.
Falei, entendo, você ficou com raiva, mas olha só, você me deu um chute aqui, doeu, a gente precisa resolver esse chute. Aqui em casa a gente não chuta. Mas eu te entendi, você ficou com raiva. Você acha que ele saiu todo feliz? Mamãe, obrigada por isso, eu tô ótimo, pleno absoluto. Ele ficou bravo, ficou ali elaborando a raiva, não me olhou, sua chata. Eu vou abrir espaço para o sentir. Pode sentir isso, filho, você tá com raiva. Pode ficar aí com essa raiva, eu tô aqui para te ajudar. E aí eu queria falar uma coisa importante, que a gente exige das crianças uma elaboração imediata, né? Tem adulto que fala assim, eu vou te dar 3 segundos para você parar com esse choro. Sim. E conta, 1, 2, 3. Há pouquíssimo tempo atrás, eu fiquei 3 dias sem conversar com meu marido e vice-versa. A gente morando na mesma casa, eu fazendo birra para cá, ele para lá. Eu com raiva dele para lá, ele para cá. E eu sou adulta. A gente precisa de tempo para ela. Tudo bem que 3 dias é demais, assim. Acho que faltou ali uma maturidade conversa de ambas as partes para resolver muito antes. Mas exigimos das crianças algo que nós não temos para entregar nas nossas relações, né? Então a gente precisa redimensionar. Casa com criança tem choro todo dia, tem o que a gente chama de birra todo dia, é esperado, é sinal, sabe de quê? Que tá tudo certo, que a criança está em processo de construção, o processo de autorregulação dela está em construção. Eu queria falar um pouquinho, nosso tempo já está quase no fim aqui. Cecília Antipoff, guardiã das crianças, conversando com a gente hoje. Psicóloga infantil, essa mulher manja demais. O papo é birra, frustração de crianças, como lidar. E falar da barganha. Porque muitos pais utilizam a barganha como alternativa diante da birra. Filho, para, que aí amanhã a mamãe vai te dar isso. Ou então vou te dar um algodão doce, se você parar. Né? Você está sempre naquela barganha para tentar apaziguar o ânimo. É o caminho, Cecília? A barganha não ensina nada, né? Quando assim eu falo, filho, para, é um jeito bonitinho de falar assim, engole esse choro. Engole esse choro. E tem uma questão que ela é muito profunda também para a gente entender, né? Como é difícil para nós adultos lidarmos com o choro de uma criança. O choro, ele mexe com o choro do meu filho, esgoelado na frente de todo mundo, ele mexe no choro que eu, Cecília, tive que engolir tantas e tantas vezes, e ele mexe com o que você trouxe, né, Lucas? O olhar do outro me constrange, então eu vou usar de um caminho mais fácil. Não é um caminho que constrói. O que constrói, que é mais demorado, elaborado, é o processo de autorregulação. Você está sentindo isso, porque isso não aconteceu, você pode sentir. Mas a sua reação pode ser, papai está aqui para te ajudar, mamãe está aqui para te ajudar. Né? É só uma pincelada, porque esse assunto ele tem uma profundidade bem grande. Assim. Vamos continuar falando sobre isso, vamos trazer, vamos ampliar esse assunto, trazer mais nas próximas edições. Aliás, você que está sintonizando agora e conhecendo Cecília agora, toda semana, às quintas-feiras, viu? O papo aqui pequenos, crianças, vamos falar sobre desafios dessa infância, como ser pais, como ser os melhores pais para essas crianças. João, você quer mandar finalizante para a Cecília? Não, depoimento? Podemos falar depois, porque eu acredito, viu, Cecília, aí diante até dessa conversa nossa, que o principal ponto na questão da birra são os outros. Né? Se a gente não passar por cima da nossa vergonha, de achar que as crianças estão fazendo você ficar de carão em shopping, restaurante, entre outros, a gente não resolve isso. E claro, tem que ter o diálogo com a criança. É só deixando esse relato, porque assim, a gente passa isso todo dia. Sim. Né? E o comportamento do outro também, das outras pessoas, que é bom a gente falar isso, as pessoas também devem ajudar. Todo mundo conhece criança, tem criança perto, né, não tem filho, tem um primo, um sobrinho e tudo. Passa por todo mundo. Né? Ao invés de dar aquele olhar, nossa, que menino julgar, não, né? Vai lá, dá um abraço, não preocupa não, pai, tá aqui, a gente sabe como é que é. Acho que esse passa para uma etapa sim também das outras pessoas ajudarem quem está passando por uma situação como essa. Cecília, quem quer ampliar o papo, quer conversar com você, porque quinta-feira tá longe demais. Suas redes sociais. No Instagram é Cecília Antipoff _. Tenho também um canal no YouTube, Cecília Antipoff. Boa. E acho que por aí. E tô começando lá no TikTok, né? A gente vai entrando vai nas redes sociais. Daqui a pouco tá falando de birra aqui, ó, fazendo dancinha. Dancinha eu não vou entrar não, mas assim, eu tô lá com conteúdo. A dancinha não é a minha praia, não. Aliás, as entrevistas da Cecília estão indo na íntegra pro canal da Cecília no YouTube. Boa. Você também acompanha no nosso site, 98live.com.br. Tá facinho de encontrar, vou repetir.
O Instagram dela é o @CeciliaAntipoff, com 2 Fs no final, _. Corre pra lá, Cecília, quinta que vem a gente se vê, tá bom? Até quinta. Até.